E aí eu quero aproveitar que a gente está falando dessas pessoas, justamente porque naquele momento essas pessoas se colocavam como patriotas, né? E depois até elas passaram a ser chamadas assim, de maneira até irônica, por aqueles que entendiam que aquele ato que elas estavam cometendo seria uma insanidade. E aí hoje... Muitos estavam lá, eu acredito que muitas dessas pessoas estavam de boa fé. Até acredito que muito tem. Mas quem não estava de boa fé é os que estavam estimulando isso. Sim. E aí o ministro Barroso, né, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte, Piperno, hoje, que ninguém tem o monopólio do patriotismo. E aí eu queria entender de você que análise que você faz dessa fala de Barroso, porque é como se o patriotismo fosse de determinada pessoa que defende tal caminho. E aquela que pensa diferente, ela não é patriota. Ela não está no caminho do patriotismo. Quando, na verdade, o conceito de democracia também permeia o patriotismo, no sentido de o patriotismo, ele é o amor que você tem pela pátria. E a forma como você vai demonstrá-lo pode ser de maneiras diferentes. E, nesse caso, não daria para separar um grupo patriota e outro não, Piperno. Sim, exatamente. Eu acho que ele e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mim foram os autores de 2 discursos hoje muito bons em relação a isso. O Pacheco também fala algo mais ou menos nessa linha, né? Fala em alternância de poder, inclusive. Sim, que a democracia passa pela alternância de poder. Exato. Mas então, alguns símbolos, algumas palavras, é como se eles tivessem sido sequestrados por um lado do debate. Então, quem usa a camisa amarela é tal. Quem fala em patriotismo também defende tal lado. Então, esses símbolos, eles não podem ser... eu acho que, primeiro, eles não são exclusividade, monopólio de ninguém. Nem a bandeira. Exato. A bandeira é de todo mundo. Exato. Quer dizer, então usou lá amarelo, usou a bandeira, é sinal de que vai apoiar determinado lado. Um dia eu publiquei uma bandeirinha do Brasil, sei lá por que motivo. Eu tenho uma camisa da Seleção Brasileira que o Neto me deu. De vez em quando eu faço alguma imagem e tal, algum vídeo, tá a camisa. O Neto me deu a réplica da camisa que ele usou no jogo dos 50 anos do Pelé. Número 16. Exatamente, 16. Aquilo é uma relíquia. Quando eu publico alguma coisa que tem aquela camisa da seleção, pronto. Você, não sei o quê, falou, eu não sou nada. Quer dizer, a camisa é um presente, eu não vou jogar fora um presente. Então, o discurso do Barroso ele é muito importante nesse sentido, né? A gente não pode, de certa forma, estigmatizar determinados símbolos por conta de uma suposta identificação com essa ou com aquela corrente. Você concorda, doutor Bonilli? Eu agradeço novamente a oportunidade. Eu concordo e vi no artigo que o ministro Barroso fez publicar por esses dias na imprensa, o discurso de hoje eu não pude ouvir, mas certamente é na mesma linha. Sim, um tom muito conciliador. Praticamente o mesmo discurso. Um tom muito conciliador para que acabemos com a lógica, aspas, nós contra eles. Porque nós estamos percebendo já de algum tempo um maniqueísmo enorme. E o Brasil, enquanto nação, vai se fragmentando. Muitos grupos como se tivessem que se digladiar uns contra os outros. E o próprio ministro Barroso traz alguns exemplos. O sucesso do agronegócio não importa atentar contra o meio ambiente. O combate à criminalidade não violenta a defesa dos direitos humanos. Nós não podemos continuar vivendo nessa lógica que ou é um ou é outro, porque isso em termos de nação, Piperno, isso racha, isso fragmenta, acaba com o espírito de nação. E a defesa da democracia não é monopólio de ninguém. O mundo inteiro está, infelizmente, nesse patamar. Olha os Estados Unidos. Sim. Que, aliás, tiveram uma invasão no Congresso parecida com a nossa. No Capitólio. Dia 6. No Capitólio. Olha o que está os Estados Unidos de divisão. Quer dizer, não se consegue romper isso daí. Acho que isso é uma lógica do mundo ocidental. De fato, não é exclusividade do Brasil. Mas isso, para a nação... É o caos, é péssimo, porque joga uns contra os outros. É esse contra aquele, é aquele outro contra aquele outro. Isso vai fragmentando, deve interessar alguém, alguns devem se beneficiar. Isso passa com também pelo populismo político. Não é? Do ponto de vista político ou até econômico, deve interessar alguém. Mas para a nação,
Não há nada pior do que Só isso. complementando, o discurso de hoje do ministro Barroso, presidente do STF, foi dividido em 3 capítulos, em 3 partes, em que ele fala, primeiro, de destruição, e ele faz ali o contexto do que foram os atos do dia 8, reconstrução, que foi o trabalho de reação do próprio STF, inicialmente, e dos outros poderes, e ele termina com o 3º capítulo de pacificação. Então ele faz, claro, uma retomada histórica e aponta para o futuro com essa ideia de pacificação, o que eu acho muito bom. Até pelo tom que ele tem de costume dos seus discursos, muito mais moderado, eu acho que isso contribui muito para essa ideia de pacificação que ele tem trazido agora nessas manifestações todas a respeito dos atos do dia 8. Eu acho que uma questão que ainda inquieta muito as pessoas, e me permitam introduzi-la aqui, na verdade são 2 questões. A não identificação das lideranças, das pessoas que teriam sido os mentores desse grande movimento. Sim. E ainda permanece a não responsabilização por omissão. Não é? O próprio artigo 13 do Código Penal e o 5º 43 da Constituição nesse caso, prevê, só para concluir, Roque, se me permitir, os serviços de inteligência, uma manifestação com esse porte, com esse vulto, os serviços de inteligência, a mim me parece, teriam condições de avaliar, de chegar à conclusão que estava havendo isso. E, portanto, a ausência de responsabilização por omissão é algo também bastante inquietante. Isso tem ficado claro também nas mensagens que foram trocadas entre as autoridades. A questão da omissão é o seguinte, não há omissão. Eles estavam do outro lado. A Polícia Federal do Distrito Federal, que é o que caberia fazer tudo, ela estava no golpe. Então não há omissão. Essa história de que, se não tivesse omissão, não tinha tido nada disso. Não é, eles estavam do outro lado, estão presos. Eles estão presos até agora, os coronéis, tenente, e vão ser mais presos, conforme disse o ministro Alexandre. Eu acho que você tem razão. Eu acho que você tem razão. Polícia Militar. São da Polícia Militar. Polícia Militar. O senhor mencionou a Polícia Federal. Não esquece, retira a Polícia Federal. É Polícia Militar. Você tem razão no caso de não se querer identificar as lideranças. Isso está havendo um vacilo. Mas é claro que nós acompanhamos os 3 meses que vai da eleição até a posse, onde pessoas bem identificadas, faziam declarações de, olha, esperem que nós temos uma solução. É meio cifrado, mas isso é uma coisa de internet. Espere mais 48 horas. Espere mais 48 horas. 72 horas. Era 72 horas. Eu até cansei das 72 horas. Mas você tem razão nisso. Vai chegar um momento em que esse general, que nitidamente estava do outro lado, terá que se dizer, olha, esse general estava do outro lado, conforme estava o coronel, conforme estava o outro. O que é um tabu da história brasileira. É um tabu e é um tabu, infelizmente. O ministro Zé Múcio, que é uma pessoa muito cordial, eu conheço bem, o problema dele, ele quer apaziguar. Mas não é bom agora apaziguar? Não, mas apaziguar depende. Eu sou favorável a apaziguar. Mas como é que você vai apaziguar com o cara que quis dar o golpe? Você tem que chegar para ele e dizer, você quis dar um golpe. Você não podia ter querido dar um golpe. Agora, chegar para ele, você quis dar um golpe, mas nós não vamos falar para ninguém, que é o que estão falando, que é o que estão fazendo. Então, você tem razão, é preciso identificar as lideranças, e eu acho que isso caberá ser feito. Agora, não há omissão, há traição. Porque as polícias militares... O próprio ministro Alexandre de Moraes mencionou, não dá para confundir paz com impunidade, dizendo que a busca pela pacificação não poderia passar pela falta de punição àqueles que, de alguma forma, trabalharam para que aquela situação acontecesse. Mas ele fez bem de falar isso. Mas é preciso reconhecer que o governador de Brasília e... Governador do Distrito Federal. Do Distrito Federal. E que nem devia ter governador. A polícia local lá, elas estavam do outro lado. Esse é o problema. O governador é um dos governadores que não participaram, inclusive, no ato de hoje. Quer colocar algo para eu jogar mais um último tema aqui para o nosso debate, Bonilha? Só fazer uma complementação.
É muito fértil, é muito rico um debate como esse. Pois é. E só a pessoa que quer falar, né, Bonilha? Antagônicas, né? A gente tem 1h30 O próprio aqui de direto ao ministro- ponto e está parecendo pouco O diante próprio do que a gente ministro tem pra dizer. Barroso, evocando o nome dele, ele fala de antagonismo artificialmente criado. Antagonismo artificialmente criado a jogar umas pessoas contra as outras, né? O que nós devemos afastar, nós devemos superar essa fase, não é? Agora, a questão propriamente da análise do que aconteceu há um ano, e eu volto a dizer, o meu limitado exame se circunscreve ao terreno jurídico, não político, não social, não aquele que fala, olha, os baderneiros estão entrando lá, vão dar o golpe, ou então trocaram mensagem no WhatsApp, vai dar o golpe. Eu estou aqui procurando encontrar, do ponto de vista jurídico, fundamentos que caracterizem que aquele comportamento se aperfeiçoa exatamente aos tipos que consagram esses dois crimes. Eu, volto a dizer, não os encontrei, com todo respeito à decisão do juízo natural. Por que não encontrei? Porque eu não tenho acesso aos autos, muito provavelmente. Mas Forças Armadas, a presença é uma elementar do tipo, está lá no 359, que precisa, Forças Armadas no 359, L ou M? Não, não está. Não está. Mas seria um ingrediente, seria uma companhia muito importante para aquele que vai tentar dar o golpe, ter o auxílio das Forças Armadas. Por isso é que ela é um facilitador. A ausência é um complicador. Imaginar que aquelas pessoas que nós vimos nas imagens da televisão ou que estavam de frente dos quartéis generais iriam depor um governo genuinamente constituído ou abolir violentamente o Estado democrático de direito, é algo que, para mim, ainda não se encaixou perfeitamente, com todo respeito.